Levantem a mão direita, toda a igreja, feche os olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga em nome do Senhor Jesus, fala ao meu coração, através da Tua palavra, neste momento, Senhor. Amém e graças a Deus. Meus amados, o assunto é voto com Deus. Qual é o assunto? Voto com Deus, que é uma coisa tão comum de se fazer, e eu quero ensinar à igreja o que vem a ser, a sua importância, a seriedade de um voto com Deus, a força e o poder que tem um voto com Deus quando este é levado a sério. A princípio, a pergunta é: o que vem a ser voto com Deus? É tudo aquilo que voluntariamente você se dispõe a fazer para Deus, ou você promete para Deus que vai fazer. Deu para entender, sim ou não? É tudo aquilo que você se dispõe a fazer ou promete que vai fazer para Deus voluntariamente. Ou seja, não foi alguém que obrigou, não foi alguém que te moveu a fazer aquilo, mas você creu numa palavra e você tomou uma atitude diante de Deus. Vale ressaltar que voto com Deus não é apenas dízimo e oferta, que às vezes a gente fala voto com Deus, a pessoa pensa assim: não, então é eu prometer dar uma oferta para Deus, é eu prometer fazer um sacrifício para Deus. Voto com Deus é tudo aquilo que eu chego e digo: Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor. Eu assumo esse compromisso com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Está entendendo? Sim ou não? A partir de hoje eu vou ser assim, eu vou ser assado. Eu estou, na verdade, assumindo um voto com Deus. Está claro isso? Quem compreendeu, por favor? Então agora nós podemos ler. Primeiro versículo aí, Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Primeiro eu quero mostrar para você a seriedade de um voto. A seriedade de um voto com Deus. Está escrito assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Por quê? Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, não é uma pessoa, não será o pastor que vai requerer. Requerer é o que? É cobrar. Requerer é cobrar. Quem vai cobrar, quem vai requerer o cumprimento daquele voto é quem? É o Senhor, é Deus. Por quê? Porque fora feito com Ele. Eu prometi para Ele, eu falei para Ele que iria fazer aquilo, enfim, seja o que foi, já expliquei o que vem a ser voto. Então, quando nós fazemos ou firmamos um voto com Deus, nós não devemos deixar de cumprir, porque Deus vai requerer de nós. E se eu não cumprir, em mim vai haver o quê? Pecado. E pecado, você sabe, é o que faz separação entre o homem e Deus, é o que impede de Deus abençoar muitas das vezes a vida de uma pessoa. Mostrei esse, agora mostro para você Eclesiastes. Vai lá na frente. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Provérbios fica depois dos Salmos. Passa aí da metade da sua Bíblia, com certeza. Então, livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Leiam este versículo comigo, por favor. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Se você ler o versículo seguinte, que é o 5, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amém? Melhor não prometer nada do que prometer e não fazer. Nunca prometa o que você não vai fazer. Amém? Entenderam sim ou não? Então a Bíblia está dizendo, pode ler comigo, versículo 4, todos em voz alta, está aqui no telão também. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Estou mostrei esses dois versículos para você entender
a seriedade que deve ser levada a um voto. Então, eu fiz um voto com Deus, eu prometi algo a Deus, então eu tenho que levar aquilo a sério, porque se eu não levar a sério, eu serei tolo. E veja como vale a pena a pessoa ser fiel nos seus votos e compromissos para com Deus. Livro de Jó, agora, você está em Eclesiastes, só voltar um pouquinho. Aí você passa por Provérbios, Salmos, antes de Salmos é o livro de Jó, tá ok? Livro de Jó, capítulo 22. Aí quando eu falar, você já coloca aqui no telão, tá bom? Para facilitar para as pessoas. Capítulo 22, versículo 27 e 28 diz assim: orarás a ele, e ele o quê? Te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando nós pagamos, honramos, cumprimos com a nossa palavra, com os nossos votos para com Deus, nós iremos orar a Ele, e Ele vai o quê? Ouvir, e os nossos projetos tornar-se-ão o quê? Uma realidade. Eles vão se concretizar. Por quê? Porque a luz de Deus vai brilhar nos nossos caminhos. Digam graças a Deus. Quem crê na palavra de Deus aqui, de coração mesmo, você crê? Quem confia nisso? Então, guarda isso dentro de você. Mostrei para você a seriedade que deve ser encarado o quê? O voto com Deus, o quão importante ele é, porque quando você ora a Deus e você não simplesmente fica apenas na oração, porque é isso que a Bíblia está querendo dizer. Você vê a ordem: orarás a Ele e pagarás os teus votos. Só que tem gente que fica só no quê? Na oração. O voto que fez, ela não cumpre. O que ela prometeu a Deus que ia fazer, ela não cumpre. Está claro o que eu estou falando, meus amados? Em nome de Jesus, sim ou não? Olha bem para mim aqui, por favor. Se existe uma coisa que o mal quer, é que você não cumpra os seus votos. Por quê? Para que você seja tolo diante do Senhor. Para que você seja tolo. Para que você arrume um problema sério na tua vida, não com o diabo, mas com Deus. Porque quando eu quebro os meus compromissos com Deus, quando eu quebro os meus votos com Deus, eu arrumo um problema não com o diabo, eu arrumo um problema com quem? Com Deus. Um problema com Deus, que eu só posso resolver com quem? Com Deus. O que o diabo quer é que você quebre a sua palavra, que você quebre o seu voto. Vou dar dois exemplos para você. O primeiro exemplo, Sansão, o homem mais forte da história da humanidade, um homem que sozinho 1000 homens não era páreo para ele, sozinho vencia 1000 homens. Onde estava a força de Sansão? Não, no cabelo não, no voto. Amém, pessoal? Tinha a ver com o cabelo, mas estava no voto com Deus. Amém, pessoal? Quando se quebrou esse voto, ele perdeu a força. O diabo quer que você quebre o quê? O seu voto. Para você tornar-se, leia lá o texto, onde Dalila engana a Sansão e o leva a quebrar o voto com Deus. Sansão mesmo dizia: se acontecer isso comigo, eu me tornarei como qualquer outro homem. Quando você quebra seu voto com Deus, você fica tão vulnerável como qualquer outro homem, qualquer outra pessoa. Enquanto eu estou debaixo de um voto com Deus, enquanto a minha palavra, eu empenhei minha palavra e eu honro a minha palavra, eu não sou vulnerável à ação do mal, porque eu tenho voto com Deus, eu estou sob a bênção de Deus. Amém? Quando eu quebro isso, pronto, eu saí debaixo dessa proteção. Foi o que aconteceu com Sansão. Quebrou o voto, perdeu a força. Jonas tinha um voto com Deus, voto de profeta. Qual é o voto de profeta? Servir a Deus aonde Deus mandar. Deus chama Jonas e diz: vá lá e prega na cidade de Nínive. Jonas fala: não vou, não quero. Entra no navio e vai para Tarsis, paga e tal, gasta.
Gasta para fazer a vontade dele. Às vezes não se gasta para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, não, mas vou gastar e tal, vou perder meu dinheiro. Mas para fazer a vontade dela não tem dessa não. Gasta, compra passagem, viaja. Viajou para Tarsis. O que aconteceu? Deus faz vir uma tempestade terrível. Não foi o diabo, não tinha nada a ver com o demônio. Vem aquela tempestade toda. Os homens tentam ajudar de tudo quanto é jeito. Não adiantava. Não adiantava. Ninguém conseguia ajudar. Ninguém podia ajudar. Aí tiveram que jogar Jonas no mar. Aí Deus faz com que um grande peixe viesse e tragasse Jonas. Alguém diria assim: isso é conversa, isso é bobeira. Se fosse bobeira, se você disser que isso é bobeira, você está chamando Jesus de bobo, hein? Se você disser, bicho, isso aí é... bicho, por favor, isso aí não aconteceu assim, então você está chamando Jesus de bobo. Porque Jesus fala a respeito de Jonas. Quando pedem a ele, dá-nos um sinal, ele fala: vou dar sinal nenhum para vocês não. O sinal que vocês quiserem é o de Jonas, que 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe, depois voltou. Jesus fazia uma alusão ao que aconteceria com ele. Ausentar-se-ia da face da terra, mas voltaria ao 3º dia, ressuscitaria ao 3º dia. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ora, o que aconteceu então com Jonas, lá do ventre do grande peixe? Depois você tem a curiosidade, olha no livro de Jonas capítulo 2, ele começa a orar a Deus, e enquanto ele não fala uma palavra que Deus estava esperando, ele continuava no ventre do grande peixe. Quando ele disse assim: Senhor, o que votei, pagarei. Deus imediatamente falou com o peixe: solta ele. Aí ele foi, vomitou o peixe o peixe vomitou Jonas na areia, e ele pôde então pregar. Ficou claro, sim ou não? Não, ficou ou não ficou? O que vocês riram de mim então? Sabe que eu troquei o peixe pelo Jonas? Poxa, tá claro, não tá, pessoal? Ou seja, somente quando Jonas disse: Senhor, o voto que eu fiz, eu vou pagar. Em outras palavras, eu vou pregar onde o Senhor quer que eu pregue. Aí imediatamente Deus falou: agora sim, peixe, pode soltar ele. Olha para mim aqui. Tem gente que não adianta. Ela está tentando resolver a vida dela, sentimental, financeira e tal. Está tentando ser feliz, não adianta. Já pediu oração, todo mundo já orou, todo mundo já orientou. Mas o problema dela não é com o diabo, que se fosse com o diabo já tinha resolvido. O problema dela é com Deus. É Deus que está requerendo o voto que um dia ela fez. É Deus dizendo: meu filho, minha filha, estou esperando você cumprir aquilo que você prometeu lá atrás, está lembrado? Você não cumpre. Então se fiquei pedindo para o bispo orar por você, põe a mão na sua cabeça, põe o pé, põe, enfim, não adianta. Porque o seu problema é comigo. Quando você quebra um voto com Deus, o teu problema é com quem? É com Deus. Só você pode resolver. Só você. Chegando para Deus e sendo honesto, reconhecendo e falando: Senhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Amém? Eu vou cumprir o que eu prometi. Pronto. Ah, bicho, não tenho forças. Então vai estar vindo mais na igreja para buscar essa força e tal, clamando a Deus: Senhor, eu quero força para eu poder cumprir aquilo que eu prometi. Por que Deus leva a sério um voto? Você quer ver uma coisa? Números, o 4º livro da Bíblia, livro de Números, Números capítulo 23, capítulo 23, versículo 19, olha que bacana, toda a igreja pode ler em voz alta comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? O que a Bíblia está dizendo? Que Deus não mente, que Deus não se arrepende do que prometeu. O que ele prometeu, ele vai o quê? Cumprir. Onde está a força de um voto com Deus? Sabe onde está? Olha aqui para mim. Quando você promete as coisas para Deus, Deus fica observando você.
E cada voto que você faz, seja ele qual for, seja de jejum, de oração, de oferta, enfim, qualquer voto, um esforço a mais que você vai fazer, quando você diz, não vou mais fazer isso, vou me desviar disso, vou parar com isso e aquilo, cada voto que você faz e você vai cumprindo com Deus, dê atenção a isso, você vai se igualando, entre aspas, nesse quesito, digamos assim, com Deus. Como assim, bicho? Se igualando a Deus? Não, não é se igualando a Deus, mas no tocante a ter o quê? Palavra, você se iguala a Deus, porque você fala e não volta atrás, você promete e você cumpre, amém? Então você coloca-se no mesmo nível no tocante a ter palavra que quem? Que Deus. Assim como Deus dá a palavra dele e não volta atrás, não deixa de cumprir, ora, um voto com Deus nada mais é do que você empenhar a sua palavra. Aí Deus fica observando, poxa, olha só, a pessoa prometeu isso, cumpriu, que legal, hein? Amanhã, poxa, ela prometeu que ia fazer aquilo, ela cumpriu. No outro mês ela prometeu isso, que ia me dar aquilo, e deu mesmo. Poxa, ela prometeu que ia parar de fazer aquilo, não é que parou mesmo? Poxa, prometeu, falou que não ia mais beber, que não ia mais fumar, que não ia mais se prostituir. Estou dando um exemplo, tá bom? Poxa, ela prometeu que ia fazer aquilo, isso, outro. Não é que essa pessoa tem palavra? Você vai com isso ganhando com Deus o quê? Crédito. Deus vai confiando em você. Deus vai vendo que pode confiar em você. Mas fica às vezes a pessoa na igreja, aqui ela diz, Senhor, vou fazer isso, vou fazer a corrente tal, vou vir em tantas semanas, vou. Aí, não, porque choveu, não vim. Não, porque não sei o quê. Não, porque estava cansado. Há casos e casos, amém, pessoal? Há casos e casos, é óbvio. Mas às vezes qualquer coisinha a pessoa quebra o que? O compromisso com Deus. Bicho, mas uma coisa tão pequena. Nas coisas pequenas você vê determinadas coisas na vida de alguém também. Sim ou não, pessoal? Em pequenos deslizes em que determinadas pessoas dão, você consegue perceber o que lá na frente essa pessoa será capaz de fazer. Amém, gente? Teve gente que quando namorava percebeu determinados deslizes da pessoa, mas ela achou que não, isso aí é bobeira e tal, e aquele deslize se tornou um deslizão. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Depois do casamento. Mas lá atrás ela viu, lá atrás ela pôde enxergar, mas ela preferiu, deixa para lá, é assim mesmo. Compreende o que eu estou dizendo? Era um pequeno deslize. Então, só para você entender, ora, vou fazer uma pergunta para você. Você tem alguém na sua vida, se ele é parente, amigo e tal, que diz assim para você, fulano, vou fazer isso, hein? Aí você fica esperando que a pessoa vai fazer, é ou não é verdade? Aí a pessoa não faz. Tá? Você fica como? Fica triste, fica chateado. Amanhã ou depois essa pessoa diz para você, fulano, vou fazer aquilo, hein? Pode estar certo, não fiz daquela vez não, mas vou fazer dessa vez. Aí não faz também. Aí uma terceira vez, fulano, vou fazer aquilo outro. Dessa vez você já está como para ela? Que é ou não é verdade? E Deus? Você está entendendo a seriedade da coisa? Deus não mente. Deus honra a palavra dele. E Deus está procurando pessoas que tenham a mesma capacidade, esse espírito. Eu falei e eu vou cumprir, amém, pessoal? Eu prometi, poxa, não consegui agora, puxa vida, eu vou me arrepender diante de Deus, mas vou conseguir a partir de então. Então Deus vê o que essa pessoa tem, o que? Palavra. Ela tem palavra. Ela passa por cima de tudo que tiver de passar para cumprir o que ela prometeu para mim. Porque Deus procura pessoas que têm esse espírito aqui. Prometi, não volto atrás, porque prometi para Deus. Graças a Deus, igreja. Por isso que Jesus disse, seja a vossa palavra o quê? Sim, sim, não, não, o que passar disso é do diabo. Jesus não falou?
Se ensina ou não, ou é ou não é, meu amigo. Ou vai ou não vai. Não é assim? Presta atenção, meus amados. Vou mostrar para você agora a força que tem um voto com Deus. Vou dar 2 exemplos apenas. Você encontra outros exemplos mais na Bíblia Sagrada de pessoas, de homens que reverteram um quadro, reverteram uma situação através de um voto. Primeiro Samuel capítulo 1, lembra de Ana? Lembra de Ana ou não lembra? Não é aquela vizinha lá perto da sua casa, tal Ana da Bíblia Sagrada, que era estéril, que era humilhada pela sua rival. Ana chorava, clamava a Deus, Ana jejuava. E olha para mim aqui, meus amados, o jejum, as orações e as lágrimas de Ana, suas lágrimas não comoveram a Deus. Existem pessoas que elas pensam que serão as suas lágrimas que irão comover a Deus. Não. Ana orava, ano após ano, orando, pedindo a Deus, suplicando, e chorando, e jejuando. Senhor, essa vergonha, essa humilhação. Olha a outra mulher me humilhando, ela tem um monte de filhos, eu não tenho. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Só que até aí nada mudou, porque ela já orava e chorava já há muito tempo, nada resolvia. Só que ela fez uma coisa que nunca tinha feito. E fez o quê? Um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, homem, né? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz um voto com Deus: Senhor, só me dando um filho, esse filho vai ser do Senhor, não vai ser para mim, eu vou entregar ele na tua casa, ele vai crescer lá para te servir. Diz a Bíblia que quando eles voltam, ela deita-se com o seu marido, e quando ela faz coabitar com o seu esposo, Deus se lembra do voto dela. Deus se lembrou do voto dela, não se lembrou das lágrimas simplesmente, da oração simplesmente, mas se lembrou do quê? Do quê, pessoal? Do voto. Olha a força que tem um voto, a força de um voto com Deus. E Deus viu, obviamente, que havia sinceridade naquela mulher. Aí Deus se lembra, ela concebeu, deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Samuel, que veio a ser o grande profeta Samuel. Depois de desmamado o menino, o próprio marido dela diz assim: cumpre o voto que você fez com Deus, hein? Ela: não, pode deixar que eu vou cumprir, com certeza. Levou a criança lá ao sacerdote. Quem era o sacerdote da época? Eli. O sacerdote Eli entregou: está aqui o meu filho, foi o voto que eu fiz com Deus, vai crescer aí para servir ao Senhor. Alguém diria: então não adiantou nada, porque ela deu o filho, ela deu um, Deus lhe deu quantos mais? 5, 3 filhos e 2 filhas mais. Acabou a vergonha, acabou a vergonha. Meu amado, a vergonha daquela mulher não acabou nas suas lágrimas, nas suas orações, mas acabou quando ela fez o quê? Um voto sincero com Deus. Mudou a situação. Depois você pode ler o livro, o capítulo 1 aí, você vai ver. Uma outra pessoa, Jacó. Vamos lá, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, só voltar aí, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, versículo 20, com licença. Ouve aqui. Você se lembra quando Jacó teve que fugir da casa do seu pai, estava fugindo do irmão, que o irmão queria lhe matar, e Jacó sai de lá sem nada, com a mão na frente e a outra, aí todo mundo fala isso. Quem falou que saiu com a mão na frente e outra atrás? saiu sem nada. É ou não é? Sem nada. A única coisa que Jacó levou foi um azeite. Levou azeite consigo, era algo precioso na época.
era moeda de troca, servia para iluminar seu caminho, enfim. Levou azeite. Ele para num determinado lugar, pega uma pedra que ele erige por coluna ao Senhor e derrama como oferta para Deus todo aquele azeite. Você fica sem nada, fica 100% na mão de quem? Na mão de Deus. Derramou o azeite para Deus, naquele instante, Jacó. Aí veja comigo aí o versículo 20 em diante. Leiam comigo, por favor. Fez também Jacó o quê? Um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Jacó fez um voto de ser dizimista quando não tinha nada. Não tinha nada. Jacó não tinha nada. Às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu não sou dizimista porque eu não estou trabalhando, não ganho nada. Ué, isso não impede você de se tornar um dizimista. Faça um voto com Deus. Diga: Senhor, eu vou ser fiel dizimista do Senhor. Eu já sou um dizimista do Senhor, só que eu não estou ganhando nada. E o dízimo de nada quanto que é? 10% de nada é nada. A partir do momento que eu passar a ganhar qualquer valor, 10% eu vou entregar para o Senhor. Amém, pessoal? Isso é o dízimo. Ganhou 100, devolva 10 para Deus. Ganhou 1000, devolva 100 para Deus. Ganhou 300, devolva 30 para Deus. E assim sucessivamente. De tudo você devolve o dízimo ao Senhor. Você entrega a Deus o dízimo. Jacó fez esse voto. Será que Jacó foi fiel a esse voto? Será que Deus honrou esse voto? Será que Deus considerou essa atitude dele ter derramado o azeite e ter feito voto com Deus? Vamos ver lá no capítulo 31. Capítulo 31, versículo 13. Isso aqui que eu vou ler para você, Deus falando com Jacó, é onde ele já estava rico. Jacó saiu sem nada. Anos depois, estava rico, com servos, com servas, estava casado, tinha lá seu rebanho, maior já do que do seu patrão Labão. Veja comigo, versículo 13, e o anjo de Deus fala com ele exatamente da sua riqueza, da riqueza que Deus lhe havia proporcionado. Aí no verso 13, vejam comigo, Deus dizendo: eu sou o Deus de Betel. Betel é o lugar lá que ele fez o voto, onde ungiste uma coluna. Quando ele derramou aquele azeite sobre a coluna, você vê que Deus não esqueceu daquela atitude dele ter aberto mão do seu azeite para dar para quem? Para Deus. Deus, olha para mim, meu amado, Deus não esquece das tuas atitudes de fé diante dele. Amém? Você pode estar certo disso. Às vezes você pode achar que Deus nem considerou, Deus nem viu. Deus viu e não esquece. Diga: Deus não esquece. Pode estar certo, o homem pode esquecer, mas Deus não esquece. Os anos haviam se passado. Olha Deus falando com ele aqui: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste o que? Um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da sua parentela. Meus amados, preste atenção aqui em mim. Você veja a força que tem um voto com Deus. Os anos se passaram e Deus estava dizendo para Jacó: eu não esqueci do voto que você fez lá atrás. Em outras palavras, eu tenho visto a tua fidelidade. Por causa do teu voto que você fez, hoje você tem tudo isso daí. Amém, pessoal? Não foi de hoje para amanhã. O problema é que a pessoa às vezes quer fazer um voto com Deus hoje, quer que já tudo aconteça amanhã. Está entendendo? Sim ou não? Não quer manter-se firme no seu voto. Os anos se passaram, lutas surgiram na vida de Jacó, mas ele manteve o seu voto com Deus. E anos depois, Deus lhe aparece dizendo: eu sou o Deus que apareci para você lá atrás. Eu vi aquele momento que você derramou aquele azeite para mim, e eu ouvi o voto que você fez comigo. Então Jacó estava sendo fiel para com Deus. Você veja a força que tem um voto com Deus. Sempre que você disser algo para Deus, cumpra. Sempre que você prometer para Deus: eu vou fazer isso, então faça, em nome de Jesus.
Você prometeu dar alguma coisa para Deus? Então dê, em nome de Jesus, porque já pertence a Deus aquilo, prometi dar. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? O problema é que às vezes a pessoa está roubando de Deus sem perceber. Não, bicho, não roubo de Deus, sou até dizimista. Sim, mas às vezes está roubando. No tocante é o seguinte: um dia ela disse assim: Senhor, está aqui, eu dou a minha vida para ti. Dou a minha vida, até se batiza nas águas e tudo. Dou a minha vida ao Senhor. Daqui a pouco ela: Senhor, dá de volta a minha vida aqui, por favor, que eu estou querendo fazer outras coisas. Roubou de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Aí não adianta ninguém orar, é ela que tem que o quê? Eu vou corrigir, eu vou consertar. O que eu prometi, eu vou pagar. O que eu falei que ia fazer, eu vou fazer a partir de agora. Amém, pessoal? Aí ela vai resolver com Deus. E Deus vai honrar, e Deus vai abençoar. Sabe um grande problema? Há muitas pessoas que elas caem naquela palavra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, onde Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, ou seja, a sua vida vai ser iluminada. Mas se os seus olhos forem maus, estará em trevas. Tudo depende da maneira que a pessoa olha. Quando a pessoa é desafiada a fazer um voto com Deus, seja ele qual for, de jejum, de oração de madrugada, de oferta, de dízimo, seja qual for o voto, de fazer um sacrifício a mais para Deus em algumas atitudes, ela pensa sempre da seguinte maneira: poxa, está querendo que eu elimine tais coisas na minha vida, que eu não faça isso, que eu deixe de me divertir. Está entendendo? Poxa, está querendo tirar alguma coisa de mim. Ela olha com maus olhos. Ela não vê da seguinte maneira: esse voto vai me fazer vencer. Esse voto com Deus vai me levar à vitória. Esse voto com Deus vai reverter minha situação. Vai fazer Deus olhar para mim com outros olhos. Porque eu vou cumprir, eu vou mostrar para Deus que eu tenho palavra como Ele tem. Que Ele pode confiar em mim de fato e de verdade. Ela não vê com esses olhos. Porque quando você vê com bons olhos, aí é o que está escrito lá em Jó: a luz de Deus brilhará onde? Nos teus caminhos. E o que você fizer vai dar certo para a glória de Deus. Digam graças a Deus. Se você crê, glorifique a Ele. Se você crê, em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar. Por favor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem entendeu a palavra, por favor? Quem entendeu, diga eu. Graças a Deus. Mas agora, entenda e guarde no coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Há pessoas aqui nesta manhã que você diz assim: Bispo Gerson, poxa, Deus falou comigo no momento da palavra e eu sinto que eu estou precisando corrigir. Tem coisas que eu quebrei diante de Deus, que eu prometi, eu não cumpri, eu não fiz como eu tinha prometido, e eu quero mudar isso a partir de hoje. Quero reverter essa situação, quero me corrigir diante de Deus, para que a partir de hoje, qualquer tipo de voto que eu vier a fazer com o Senhor, eu venha ser fiel e Ele venha me honrar. Se você está aqui, essa pessoa, vem aqui diante do altar, em nome de Jesus, para você se consertar aqui com Deus. Se quiser dobrar o seu joelho, fique à vontade, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus Cristo. Coloque as mãos sobre o coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, nos ensinou nesta manhã. A seriedade que deve ser levado um voto contigo. O quão importante e valioso é. A força que tem um voto. O poder que ele tem. Senhor, perdoa-nos as vezes em que nós prometemos algo ao Senhor e não cumprimos, que não fizemos. Perdoe as vezes em que não tivemos palavra, meu Pai. Perdoa, em nome de Jesus, toda a tua igreja.
E age, meu Senhor, dentro de cada um, de maneira que todos sejam moldados, transformados pelo poder do Espírito Santo, a fim de que uma igreja forte seja levantada para a glória, honra e louvor do Senhor. Sim, levanta aqui, meu Pai, um povo forte, um povo forte, um povo avivado, um povo que tem a palavra verdadeiramente. Nós queremos ser assim, Senhor. Oh, meu Deus, considera todos os votos sinceros do teu povo, assim como o Senhor considerou o voto de Ana, o voto de Jacó, o voto de Jefté. O Senhor lembra, Senhor, quando Jefté fez o voto contigo e o Senhor deu vitória a ele contra os inimigos? Então, que o Senhor levante aqui homens e mulheres que serão como o salmista que disse: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Aleluia. Ó Deus, nós não queremos falar e não cumprir, nós não queremos prometer e depois voltar atrás para contigo, não. Nós queremos cumprir o que prometemos. Vem sobre cada um nesse instante, na pessoa do teu Espírito, meu Senhor, porque o Senhor pode purificar. Aliás, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Pai, o Senhor é quem tira o pecado do mundo. Foi o Senhor que na cruz disse: está consumado, toda obra de salvação. Então salva o teu povo, abençoe o teu povo, limpa, lava o teu povo, e que cada um, meu Pai, verdadeiramente a partir de hoje possa se colocar diante de Ti como sendo uma pessoa que tem palavra, que não voltará atrás, mas que dirá: Senhor, vou fazer, e faz. Não vou fazer, e não faz. Queremos ser assim, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Senhor, que não haja Jonas no nosso meio, que quebrou o voto contigo e toda tempestade lhe sobreveio. Mas que haja Jonas no tocante a se consertar, pois quando ele diz: Senhor, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. E o Senhor imediatamente fez cessar aquele tormento na vida de Jonas. Meu Deus, vem sobre cada um, falar o coração de cada um nessa manhã, o que cada um tem que consertar, o que cada um tem que fazer, em nome de Jesus. Cada um fale com Deus agora, com as tuas próprias palavras. Você não vai se guiar na minha oração, você não precisa ficar preocupado em querer cantar junto, nada. Fale com Deus. Se você apenas quiser ouvir a canção, Deus já está falando ao seu coração também, em nome de Jesus. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecar Ele levou, Ele levou. Aproveite a chance que Ele está te dando. Minha condenação
para trás. Nada fez o Senhor desistir. O Senhor cumpriu aquilo que o Senhor prometeu. Não foram as chicotadas, não foram os cravos nas mãos, não foi a coroa de espinho, não foi a humilhação, nada fez o Senhor desistir do compromisso. Nós queremos, meu Pai, ter o Teu Espírito para sermos assim, para que nada e ninguém venha nos fazer, meu Deus, voltar atrás nas decisões diante de Ti, nos compromissos diante do Senhor, meu Pai. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele falou, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele falou, está consumado. Naquela cruz o preço foi pago. Ele falou, está consumado. Declare: eu adoro. Eu adoro, Jesus Cristo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Com as mãos no coração, toda a igreja com as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados. Senhor Jesus não desistiu de nós por nada. Ele veio a esse mundo com um compromisso. Ele não voltou atrás no seu compromisso. Ele cumpriu aquilo que ele veio fazer. Às vezes a pessoa pensa: não, mas muita coisa está acontecendo para eu desistir, por isso que eu desisti. Quantas coisas não aconteceram para que Jesus desistisse, mas ele não desistiu. Ele é o único que poderia dar uma desculpa aceitável para voltar atrás no seu compromisso, mas ele não voltou atrás. Sabe por quê? Por causa do seu amor para conosco. Aleluia. Às vezes a gente volta atrás porque está faltando esse amor para com Ele. Está faltando estar focado nele, no compromisso com Ele. Oh Senhor, aceite a nossa vida e ser conosco, ajuda a gente, para que possamos permanecer firmes, meu Pai, contigo, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego ao Senhor. Que esta palavra de hoje
fique guardada em meu coração para sempre. Em nome de Jesus, eu serei uma pessoa de palavra diante do Senhor. E eu creio que o teu nome ainda será glorificado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê um aplauso para Jesus. Bem forte mesmo. Glorifique a Ele. A Ele toda honra e toda glória e louvor para sempre. Volte para o seu lugar em nome de Jesus. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Amém? Olha aqui para mim. Mantenha-se firme em nome de Jesus, todos os dias. Se você diz assim, poxa, bispo, mas é tão difícil, uma luta tão grande, então se esforça para estar mais na casa de Deus. Que quanto menos você vem, menos você ouve das coisas de Deus. Isso é o óbvio. Aí você só ouve das coisas lá de fora. E das coisas lá de fora, elas não fortalecem a tua fé. Mas o que você ouve na casa de Deus é que vai fortalecer. Amém? Se esforce para isso em nome de Jesus. Meus amados, vou ser bem objetivo aqui. O que eu falei 7 da manhã hoje, falo aqui agora também.